papel do Estado na criação dos órgãos, no surgimento, forma então o chamado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ele está previsto dentro do CDC. O que é esse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor? Eles são, olha ali, eu enumerei exemplos de vários órgãos públicos destinados à defesa do consumidor. Olha só, para a execução dessa política nacional, foram necessárias a criação, primeiro, de uma assistência jurídica, judicial, gratuita para as pessoas necessitadas. Então, a partir daí, você começa a pensar na estruturação da defensoria pública para defender os consumidores que não têm condição de se defender sozinho ou nem de contratar um advogado particular. Mas também um processo judicial também gratuito. Então nós estamos falando dos juizados especiais que vão estar acessíveis às pessoas sem qualquer tipo de custo. Já existia o Ministério Público, obviamente, antes do CDC, mas agora a determinação é que o Ministério Público crie escritórios, oficinas, núcleos especializados, centros especializados só para as causas coletivas de consumidores, só para essas demandas coletivas de consumidores. Então vejam, o judiciário é adaptado para atender consumidores, a defensoria pública é adaptada ou criada onde ela não tem para defender consumidores. O Ministério Público que já existia é preparado e obrigado a se preparar para defender consumidores. Delegacias devem ser criadas para os crimes contra as relações de consumo, porque o nosso CDC estabelece algumas condutas que são criminosas, como colocar produto no mercado deteriorado, produto no mercado impróprio ao consumo. Publicidade enganosa, gente, é crime, viu? É crime. Publicidade ofensiva, publicidade racista, publicidade machista, é crime também contra as relações de consumo. E as delegacias servem para investigar esses crimes. A criação de juizados especiais, antigamente chamados de pequenas causas, né? Aí depois, em 1995, foram passados a chamar juizados especiais cíveis e juizados especiais criminais, né? Mas popularmente o antigo conhecido como juizado de pequenas causas, que vão cuidar dessas causas de valores menores, limitados, causas menos complexas, e por conta disso, por ser menos complexa, a pessoa não precisa ser assessorada por um advogado. Ela pode sozinha, mas ainda assim eu acho um pouco complexo, né? E por isso é importante a gente conhecer, né, ter a experiência de nos defendermos sozinhos. E, mais uma vez, olha que importância, a concessão de estímulos, apoio à criação de associações de consumidores. Aí eu queria mostrar para vocês, olha, então esse SNDC, ele integra esse sistema. Ó. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é um sistema que integra todas essas entidades. Não só os órgãos públicos, as associações também. Então, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é um grupo, uma entidade, ele não é um órgão. Ele é a reunião de todos os órgãos de defesa do consumidor no Brasil. De vez em quando, mas não muito de vez em quando, né? Muitas vezes durante o ano, todos esses órgãos se reúnem em Brasília. Todos os PROCONs do Brasil são convidados. Todas as associações são representadas, né, nessas reuniões. Todos os delegados do consumidor, todos os promotores de cada estado do país são representados ali, ou todos, né, das suas especializações em defesa do consumidor. Defensores públicos do consumidor se juntam nessas reuniões do sistema e ali, veja como é importante a questão coletiva. Eles debatem os problemas que todos os estados e todos eles, cada um na sua competência, estão recebendo, para aplicar uma política de transformação daquilo. Então, vejam só, a gente vai ver daqui a pouquinho, alguns de vocês já sabem, talvez outros não, mas nosso direito quando adquirimos produtos, mas eu vou ressaltar, tá? Não fiquem muito, se tiver em dúvida não tem problema, daqui a pouco a gente vai falar só sobre isso. Alguns produtos que a gente adquire, eles estão com algum vício, algum defeito no seu funcionamento, e a gente sabe que isso acontece sempre. O nosso direito primeiro é que ele seja consertado. A gente tem o direito de exigir que ele seja consertado. Se os fornecedores, porque todos são responsáveis, né? Se os fornecedores não derem um jeito, não resolver o problema em até 30 dias, ou se até resolver, mas o problema aparecer de novo, aí sim a gente tem direito de exigir o dinheiro de volta, devolve o produto, pega o dinheiro de volta, troca por um novo, ou se você achar que mesmo assim tá bom para usar, fica com o produto e recebe uma diferença no preço.
mas no prejuízo não pode ficar. Só que o CDC estabelece, e aí vou ressaltar para vocês de novo isso, que tem uma exceção. Produtos que são chamados essenciais, eles não precisam ser submetidos ao conserto. Se ele apresenta um vício na sua casa, um defeito, e você percebeu, você tem direito imediatamente de que ele seja trocado por um novo. Imediatamente. Ou, se você quiser, que seja devolvido o seu dinheiro. Mas tem que ser um produto chamado essencial. O problema é que o CDC não disse o que é um produto essencial e quais que são. Não falou. Então, olha qual a importância desse sistema nacional. As empresas não podem se recusar a trocar o produto ou devolver o dinheiro imediatamente quando o produto é essencial. Não pode se recusar. Se fazem isso, estão desrespeitando a regra. O problema é, o que é um produto essencial? Né? A geladeira é produto essencial, com certeza. Por quê? Porque você não pode ficar 30 dias sem sua geladeira. Se ela apresentou um defeito, você tem que ter um jeito imediato. Fogão, você não pode ficar 30 dias sem um fogão. Daqui a 30 dias vamos ver se eles consertaram. Se não consertaram, eu vou pegar uma outra nova. Não. É essencial, tem que ser devolvido. Só que aí alguns ficam na dúvida. E o telefone celular? E o computador? E a televisão? E o micro-ondas? Só o forno convencional ou o micro-ondas também? Bom, nós não sabemos isso porque a lei não disse. Não determinou isso. E não tem tantas decisões judiciais nesse sentido para poder estabelecer uma lista de produtos essenciais. Olha que importante o Sistema Nacional. Só um exemplozinho. Numa das reuniões mais trabalhosas que eles tiveram algum tempo atrás, foi se reunir para saber se eles conseguem consolidar a ideia de quais são os produtos essenciais. Cada um na sua especialidade, na sua região, no seu estado, na sua competência, foi determinando, olha, eu acho que o celular é produto essencial já. Já estamos vendo um outro momento. Não dá para ficar 30 dias sem seu celular. Não tem como. Eu acho que carro é produto essencial. Não tem como. A pessoa comprou o carro, comprou porque precisa utilizar, não pode ficar. Então ficaram discutindo isso para estabelecer um rol de produtos essenciais. Para, a partir disso, esse conjunto de órgãos demandarem do Congresso Nacional, do Judiciário, uma uniformização para, quem sabe, aprovar uma lei que vai alterar o CDC e estabelecer. Olha, produtos essenciais são esses. Então, esse sistema nacional ele serve para isso, para toda essa discussão sobre, vamos então agora sobre as políticas nacionais das relações de consumo, né? Quais serão as políticas agora? Nós vamos investir em quais lutas, em quais enfrentamentos, em quais estratégias? Na questão da telefonia, estavam com problemas sérios sobre os problemas de telefones celulares, sobre as linhas telefônicas. Hoje está horrível, mas há um tempo atrás era pior ainda. E aí se reuniram para, então, exigir das companhias telefônicas uma mudança de posturas. Tanto que, quando não houve a mudança de posturas, algumas companhias tiveram que ser proibidas de vender novas linhas, vocês lembram? Então, tudo isso surge dessas reuniões desses órgãos. Gente, nós estamos falando de tudo que há de mais poderoso na defesa do consumidor. Todos os órgãos que existem, inclusive as associações, se reúnem nesse sistema nacional. Então, olha só, cada um deles agora, o PROCON, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Delegacia do Consumidor e as associações de consumidores. São os mais importantes. E aí nós temos, por exemplo, PROCONs estaduais e municipais, né? Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Defensoria Pública Estadual e Defensoria Pública Federal. Na sua cidade, às vezes, não tem uma defensoria pública, mas na capital do estado com certeza vai ter. Né? Delegacias dos consumidores e associações de todos os tamanhos. 2 pessoas já formam uma associação, viu, gente? 2 pessoas fazem um estatuto social, registram no cartório, pronto. Criou-se uma associação. Com 1 ano de vida, essa associação já pode entrar com ações coletivas. Vamos lá, olha só. Os PROCONs. Os PROCONs, primeiro, eles são órgãos do Poder Executivo. Né? Cada um está vinculado a uma esfera de poder, cada um desses órgãos tem uma determinada competência, um determinado papel dentro da sua estrutura de poderes. Né? Os PROCONs são órgãos, na maioria das vezes, vinculados ao Poder Executivo, ou estadual ou municipal. Tem um caso ou outro, talvez, mas o mais conhecido, de um PROCON que é da Assembleia Legislativa, que é o PROCON de Minas Gerais. Talvez tenha algum outro estado, mas o que eu conheço de Minas Gerais, que ele é da Assembleia Legislativa. Mas ele acaba tendo os mesmos poderes. Mas, essencialmente, os PROCONs eles são ou do poder do governo executivo estadual ou do poder executivo municipal. Você, obviamente, pode ter e vai ter, em boa parte do país, PROCONs estaduais, né?
que tem competência e atribuição de trabalhar em todos os municípios, em cada município um PROCON municipal. Legalmente, nenhum interfere no outro. Nenhum interfere no outro. Uma decisão de um não vincula a decisão do outro. Uma decisão de um não pode ser revogada pela decisão do outro. Por quê? Porque Estado e município, apesar de parecer, mas nenhum tem preferência em cima do outro. O Poder Executivo e o Poder Municipal não pode um usurpar dos poderes do outro. Né? Dentro normalmente, algumas outras searas, algumas outras situações, nós vamos ter, por exemplo, no trânsito, hoje em dia nós temos isso, né? Nós temos o órgão estadual, os DETRAN estaduais, e muitos municípios têm seus órgãos municipais de trânsito. Quais são os poderes do PROCON? E você vai ver que eles não... Pode ser que em alguma situação ou outra haja divergência de entendimento. Se houver conflito entre os dois, se houver conflitos entre os dois, o Ministério da Justiça, que quem coordena esse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, não é quem manda, não é quem é o dono, mas quem coordena, quem é o líder, é o Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Se houver conflito entre os dois. Mas nós vamos ver que esses casos são raros, em que há um conflito. E não tem problema se tiver conflito. Não tem problema se tiver conflito. O que não vai acontecer, obviamente não pode acontecer, é uma mesma empresa ser autuada pela mesma situação do mesmo dia pelos dois, é claro. Né? Mas isso dificilmente vai acontecer, é muito raro. Então, normalmente, os PROCONs estaduais e municipais, o que eles vão fazer? E é uma questão de costume. Eles vão se reunir para combinar as políticas estaduais de defesa do consumidor no executivo. Então, é extremamente comum que o PROCON estadual, porque ele não determina, ele não manda em nada nos PROCONs municipais, ele não tem poder nenhum, mas ele convida os PROCONs municipais a se reunir e vamos combinar algumas ações em conjunto? Do tipo assim, olha, o PROCON estadual do Rio de Janeiro, PROCON de Búzios, eu não tenho fiscais com condição de chegar aí, tá? Vamos combinar o seguinte, nós estamos à caça de empresas que estão descumprindo a regra nesse sentido. Tá? Nós vamos, então, atacar aqui nos estados, nos municípios que não têm fiscais. Agora, por favor, vocês que têm vocês vão combinar? Vamos fazer essa ação conjunta? E assim vai. Né? Então, normalmente há um combinado político, estrutural entre os dois, mas um não interfere um no outro. Quais são os poderes dos PROCONs? Olha, a natureza principal do PROCON, o PROCON é o órgão mais complexo de todos. Por quê? Porque ele é o que exerce mais papéis. Ele é o que tem mais funções. Ele tem várias naturezas. Mas a principal dele é a principal do Poder Executivo, dentro desses órgãos de controle, de fiscalização de regras. É um órgão fiscalizador. O papel inicial dele, a natureza principal dele, é um órgão que ele tem competência e poderes para fiscalizar os fornecedores de produtos e serviços e identificar aqueles que estão descumprindo as normas de defesa do consumidor. São vários os decretos federais, estaduais e municipais que até aumentam alguns poderes que o Código de Defesa do Consumidor já atribuiu aos PROCONs. Então, eles fiscalizam o cumprimento de regras. Fiscalizam se as empresas, supermercados estão apresentando as informações corretas sobre todos os produtos. Se os fabricantes ali da região, do município ou do estado onde eles são competentes, estão fabricando os produtos com os padrões de qualidade e segurança corretos. Fiscalizam os produtos se estão vencidos ou não estão nas prateleiras, fiscalizam se os contratos que são celebrados têm ou não têm cláusulas que são proibidas, que são abusivas. Né? Fiscalizam se, de uma forma geral, se os fornecedores ali do seu âmbito de fiscalização estão respeitando as regras de defesa do consumidor. E por meio dessa fiscalização, eles atendem às reclamações de consumidores. Podem ser que esses processos de fiscalização surjam das demandas que os consumidores fazem, das denúncias, ou porque eles simplesmente perceberam. Então, o PROCON, como defensor dos consumidores, representando o Poder Executivo, não fica só esperando as pessoas denunciarem, não. Né? Pode ser que, em determinado dia, a secretária do PROCON Carioca perceba, olha, gente, eu estou notando aqui que na região tal está acontecendo esse problema, por favor, vamos fazer um blitz lá.
Então, de ofício, os órgãos de defesa do consumidor podem fiscalizar dentro do seu âmbito de atribuição, né? E essas fiscalizações vão gerar o quê? Punições. Punições. E são várias as punições. Mais à frente, num outro momento, eu vou apresentar para vocês amanhã quais são as punições, mas são várias, desde a multa, que é mais leve, até a interdição da empresa. Parcial, total, a cassação da licença. Um PROCON que legitimamente percebe que uma empresa ela reiteradamente está descumprindo as regras e as multas não estão funcionando, pode encerrar por completo as atividades daquela empresa no local. Pode, como recentemente a gente viu aqui no PROCON Carioca, pode suspender a distribuição de produtos, pode proibir a circulação de determinados produtos, tudo com base num processo administrativo em que a empresa tem direito de defesa, tem direito de recorrer, como tudo, dentro de um Estado democrático de direito. Não é uma autoridade absurda, né, que simplesmente acredita numa coisa e sai punindo todo mundo. Não, não. Dentro de um processo administrativo que se respeita os direitos de defesa, a ampla defesa da empresa envolvida, né? Mas, por consequência dessas fiscalizações, a gente pode ter vários tipos de punição. Por exemplo, a retirada de uma publicidade do ar, a obrigação de que uma empresa volte ao ar com uma publicidade positiva, porque ela fez uma publicidade ofensiva e enganosa. Uma série de punições podem vir. Esses atendimentos às reclamações, eles também têm uma situação cultural. Desde sempre, desde antes do CDC, os PROCONs têm a cultura de tentar resolver o problema individual do consumidor. Isso é muito importante também. É um outro papel. Além de fiscalizar e punir, os PROCONs celebram audiências entre as partes envolvidas. O consumidor, que foi ali reclamar do seu problema individual, e a empresa que foi reclamada, denunciada. E dentro desse processo administrativo, antes de tomar a decisão de punir ou não punir a empresa, os PROCONs têm a cultura de tentar celebrar um acordo. Numa audiência de conciliação ou uma audiência de negociação, em que o PROCON, na defesa do consumidor, porque o PROCON não pode ser imparcial, o PROCON é o defensor do consumidor. Quando vai uma audiência dessa, você não está sozinho nessa audiência. Diferente quando você vai no juizado, sem um advogado. Você vai encontrar ali um conciliador que vai tentar fazer um acordo e ele não pode se meter no interesse nenhum dos dois. O conciliador no juizado especial é imparcial, porque o poder judiciário sempre será imparcial. Aqui não, é diferente. Quando você vai ao PROCON fazer uma reclamação, eles vão tentar fazer uma audiência para solucionar o problema. Só que quem estará com você é o funcionário do PROCON, do seu lado. A mesa pode ser até redonda, mas ele é o seu defensor. E vai te orientar. Olha, o senhor tem direito a isso, tá? Nós vamos tentar um acordo. Vai falar com o fornecedor. Olha, representante da empresa, isso aqui está claro para a gente, isso aqui você está descumprindo a regra, você tem que devolver o dinheiro dele. Né? Não, mas eu acho que não. Olha, o nosso entendimento é esse. E se você não devolver o dinheiro, você pode até ser punido depois. Porque se isso aqui ficar confirmado que isso aqui você está fazendo um abuso, nossa, mas isso é uma coação? Uma ameaça? Não, é um defensor trabalhando. O salário dele, a função dele é defender a parte mais fraca. O fornecedor que pode, com tranquilidade, contratar seu advogado, que é a parte mais forte, né? Ele é a parte mais forte, ele contrata seu advogado. Agora, nunca, não estou falando que, nem na fiscalização, nem nessas audiências, estou falando de uma pessoa, um servidor que pode exercer isso de forma autoritária, de forma arrogante, austera. Não, porque ele também é um funcionário público. Trabalha para a administração pública. Né? Então, dentro dessa parcialidade, às vezes olhando mais para o ponto de vista do consumidor, ele está buscando, no final das contas, o quê? Uma imparcialidade. É porque fora dali o PROCON está em pé de desigualdade. Então ele vai sentar ao lado para ver se há um equilíbrio, e depois do equilíbrio, pronto, aí tá bom. Aí as partes podem negociar, podem discutir. Só que isso é importante saber, essas audiências de conciliação realizadas pelos PROCONs do Brasil inteiro, que são costume, é uma cultura, alguns PROCONs não fazem essas audiências. Né? O PROCON Carioca não realiza essas audiências. O PROCON do Estado de São Paulo também não realiza essas audiências. Só em algumas situações mais raras. Por quê? Porque decidem, dentro daquele âmbito de aplicação, trabalhar mais o seu outro papel. O papel fiscalizador, o papel educador. O PROCON Carioca, por exemplo, reconhecendo que vários outros municípios do Rio de Janeiro têm PROCONs ativos, que tem um PROCON estadual também ativo, exerce seu papel mais estruturando na sua posição fiscalizadora
e na sua posição educadora. E tem feito excelentes papéis. Então, não há impedimento para um órgão, por exemplo, não fazer as conciliações. Talvez vocês, em determinado PROCON da sua cidade, você não vai encontrar essa função fiscalizadora, porque não é dever dele, é uma cultura. Na lei não existe, no Código de Defesa do Consumidor, não existe obrigação para todos os PROCONs fazerem isso. Existe a obrigação deles fiscalizarem, aplicarem as penalidades, mas alguns PROCONs têm essa cultura que é extremamente importante. Mas o Ministério Público não. O Ministério Público, eles têm a função clássica de resolver o problema da coletividade por meio de ações coletivas. Os PROCONs também têm essa autonomia, tá? PROCONs, Ministério Público, associações de consumidores, Defensoria Pública, além dos seus papéis específicos, todos têm possibilidade de entrar com ações coletivas. Só que a gente sabe, como eu vou falar daqui a pouquinho, que o Ministério Público é o mais tradicional nessa função. Porque ele só faz isso. Sua função na defesa do consumidor, especialmente, é isso, promover ações coletivas. Então, os PROCONs, eles têm que ter, e para isso tem esse sistema nacional, que é um ambiente onde todos se encontram, não só os PROCONs, mas as delegacias também, as defensorias públicas também. Porque o defensor também tem o papel de defender o indivíduo. Então, todos esses órgãos que têm esse papel de receber as demandas individuais, eles devem necessariamente, por obrigação legal, oficiar o Ministério Público e outros órgãos que podem promover as ações coletivas. Então, eles são um canal de receber essas questões individuais e transformar isso numa questão coletiva. Há pouco tempo atrás, esses órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, municipais e estaduais, eles registravam suas reclamações e ficavam com esses dados. Não havia nenhuma comunicação interna. O PROCON do Carioca do Rio de Janeiro não sabia o que estava acontecendo em Búzios. O PROCON Carioca do município do Rio de Janeiro não sabia que as mesmas coisas que estavam acontecendo aqui eram iguais às de Salvador, iguais às de Florianópolis. Não sabiam. Por quê? Porque não existia um cadastro coletivo disso. E todos eram obrigados a fazer esses registros, mas eles não se comunicavam. A partir de uns anos para cá, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor criou uma plataforma virtual em que toda reclamação que o PROCON Carioca recebe, denúncia de um consumidor, recebe aqui, ou o PROCON do Estado do Rio de Janeiro recebe, ou o PROCON de Petrópolis recebe, eles alimentam o seu cadastro individual. Esse cadastro individual, imagina o SPC e Serasa? É o SPC e Serasa dos PROCONs. No final das contas, aquilo é alimentado num banco nacional. Cadastro de reclamações fundamentadas. Serve para que eles possam estabelecer suas políticas, suas estratégias, suas mudanças, suas posturas. Serve para que nós, consumidores, possamos saber quais são as empresas mais problemáticas. Na hora de escolher entre uma e outra, fazer a nossa pesquisa, a gente possa escolher. Mas, talvez possa ter, em algum lugar, eu imagino que tenha, alguma leitura dos PROCONs, não de suas reclamações, dos vários locais, mas das ações judiciais. Eu dependeria muito, na prática, de que os poderes judiciários registrassem. Nem todo tribunal de justiça tem controle dos assuntos das ações, de quem são as empresas. Como os PROCONs fazem. Necessariamente todo PROCON faz esse cadastro, mas não tem, todos os tribunais não têm. De vez em quando, um tribunal de justiça de algum estado resolve, vamos fazer um cadastro, uma pesquisa aqui, aí faz naquele ano e joga aquela informação, mas você não tem controle efetivo especificamente daqueles dados para poder fazer gráficos, sabe? Eu trabalho aqui no PROCON, na área exatamente com essas reclamações, onde a gente faz um contato através do site Consumidor Vencedor, que é do Ministério Público, e eles nos mandam, sempre que tem uma reclamação em cima de um TAC, né, que é o termo de ajustamento de conduta, e as denúncias que chegam para o Ministério Público, eles mandam através do nosso e-mail e a gente recebe. E aí a gente intermedia com as empresas as reclamações referentes àquela empresa e àquele assunto. Exatamente. Então, não deixa de ser um meio de comunicação onde o Ministério Público está recebendo, porque depois eu faço um relatório trimestral com todos os procedimentos de quem nos atendeu, quem não atendeu, quem realmente se ajustou ao TAC já existente, porque tem muita... O TAC existe, mas a empresa continua se fazendo de cega. Então, existe pelo menos esse contato, esse alinhamento entre o PROCON e o Ministério Público nesse sentido. Que o Ministério Público tem, em algum lugar, a capacidade de fazer a leitura das ações judiciais. Entendeu? O sistema, na verdade, é a reunião de todos esses órgãos, mas
não tem ali uma hierarquia né, não tem uma hierarquia entre eles. O fluxo da informação pode passar de um para o outro. Então, por exemplo, algum Ministério Público fez uma leitura das ações individuais no juizado especial e aí fez todo um processo de tabulação dessas reclamações que, por sua vez, passou para os PROCONs, né? Da vontade política do gestor do PROCON de buscar fazer a leitura. Então, olha só, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem... Na primeira parte, tem empresas mais demandadas têm uma estatística tem esse diária cadastro. ali. E aí precisa da interlocução, porque eles têm espaço, têm ambiente para isso. Por sua vez, o Ministério Público também pode fazer a mesma coisa. Vou promover uma ação coletiva, em decorrência dela, vou conseguir resolver. O Ministério Público, que defende coletivamente. Porque a Defensoria Pública, como nós vamos ver agora, ela defende individualmente. Apesar de que ela até também pode, porque todos podem entrar com as ações coletivas. Só que o MP é o clássico. É o que tem mais experiência e cultura em fazer isso. Tem pernas, tem estrutura para isso. Veja, aí vamos pensar na realidade brasileira. Os órgãos estão mais com suas limitações orçamentárias, com as suas limitações de profissionais. Então tem muitos papéis, mas não dão conta de fazer todos. Por isso que eu digo que alguns vão acabar se fortalecendo em algumas áreas, para dar conta de fazer algumas delas. Vamos avançar aqui mais um pouquinho? E aí, por fim disso tudo, não resolvidas as reclamações, não resolvidos os processos, o PROCON acaba aplicando sua função final. Ele transforma as realidades, ele tenta fazer o cumprimento das regras com a coação da aplicação das penalidades. Né? Talvez não resolva o problema individual daquele que esteve lá. Mas esse é o papel do PROCON. Ele até tenta amigavelmente resolver o problema daquele indivíduo. Mas se não resolveu, sua função final é aplicar uma penalidade. Para onde vai essa multa? Para os fundos. Todo PROCON, se ele atua como fiscalização, necessariamente na cidade, naquele município ou no estado, tem que ter um fundo. Fundo de Defesa do Consumidor. Então, pode ser talvez o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor da cidade do Rio de Janeiro. Fundo Estadual de Defesa do Consumidor do estado. Fundo Municipal de Defesa do Consumidor de Búzios, de Petrópolis, de Nova Friburgo, etc. Então, esses fundos, isso é que é interessante, esse dinheiro necessariamente, obrigatoriamente, por lei, tem que voltar para os consumidores. Esse dinheiro não é, esses recursos dessas multas não podem ser absorvidos pela estrutura do órgão. Ele tem que de alguma forma voltar. É até difícil a gestão, porque na hora que o gestor do fundo, que normalmente é um conselho, e esse conselho necessariamente tem que ter a participação do representante do PROCON, do representante das empresas, do representante da prefeitura, do representante dos consumidores, tem que ter um conselho. Esse conselho aprova para onde vai os recursos. Para fazer esse curso aqui, foi aprovado pelo Conselho do Fundo Municipal que para o investimento, para a realização desse curso, fosse utilizado esse dinheiro. Mas necessariamente tem que voltar para isso. Alguns PROCONs, por exemplo, com esse recurso, conseguem aprovação, porque o Tribunal de Contas fica em olho disso, porque ele quer saber a destinação, se foi para o destino certo. Alguns PROCONs conseguem aprovação para comprar, por exemplo, ônibus, para fazer atendimento aos consumidores nas regiões mais inóspitas, mas para um PROCON itinerante. Né? Não pode comprar material de consumo, não pode comprar papel, porque tem que voltar efetivamente para as pessoas. De uma forma ou de outra, aquele recurso tem que voltar para as pessoas visualizarem concretamente que aquela penalidade voltou. Isso é muito interessante. Né? Como os fundos municipais de meio ambiente também. Né? As empresas que desrespeitam o meio ambiente, quando são penalizadas, aquele recurso vai para um fundo, e esse fundo também tem que voltar para a preservação do meio ambiente, com a criação de parques e reflorestamento. Também vai para esse fundo, gente, as indenizações coletivas que os representantes do Ministério Público ou o PROCON, quando promovem ações coletivas, o final dessa ação pode ser uma decisão que a empresa seja condenada a pagar indenizações à coletividade. Exemplo, uma empresa que fez uma publicidade extremamente ofensiva, ou uma publicidade enganosa. E aí o Ministério Público ou o PROCON promoveu uma ação civil pública, exigindo, quero que o juiz determine que essa publicidade saia do ar, estou representando toda a coletividade que sofreu esse engano, essa ofensa com essa publicidade. E quero que a empresa pague uma indenização à coletividade, danos morais coletivos. Mas para quem vai receber esse dinheiro? A coletividade. Como? O dinheiro vai para o fundo. E o fundo tem que retornar para as pessoas. Então essa é muito relevante. A Defensoria Pública. Qual o papel da Defensoria Pública? Independente da defesa do consumidor, o papel constitucional da Defensoria Pública é a defesa dos necessitados.
em juízo. Então, a Defensoria Pública, seu papel natural e principal é atender aquelas pessoas nos seus conflitos, nos seus problemas pessoais e que precisam promover uma ação judicial, mas não tem condição de pagar um advogado particular. Ou porque, como nós sabemos, na justiça comum, fora do juizado especial, quando a causa é mais complexa ou de valor mais elevado, necessariamente o cidadão tem que estar acompanhado de advogado. O advogado. Mas muitos não podem estar acompanhados de advogado. Então, está aí a Defensoria Pública para exercer esse papel de uma advocacia pública. Muitas pessoas procuram, então, as pessoas que não conhecem o nome, procuram assim, onde que eu encontro aqueles advogados públicos? São isso que eles são. São advogados públicos. São advogados das pessoas necessitadas, são remunerados pelo poder público, pelo poder estadual. Ou federal, que nós temos os advogados, os defensores públicos da União, né? Que são advogados da população, mas nas competências da União, né? Das causas de competência federal. Mas também, obviamente, nós temos causas, até mesmo aquela pessoa que não se sente segura para promover uma ação sozinha no juizado especial. E ela não precisa de advogado. Mas, às vezes, mesmo a causa sendo de pequeno valor, mesmo a causa sendo pouco complexa, então ela pode ir para o juizado especial, a pessoa não se sente segura de ir sozinha. Não conheço nada dos meus direitos, eu não sei nem o que vai acontecer lá. Eu não tenho segurança. A Defensoria Pública é o advogado da pessoa necessitada. Né? Então, esse é o papel fundamental. Ela, não só na proposição das ações judiciais, como nas orientações também. E em muitos estados, como no nosso caso do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro ela tem um núcleo de defesa do consumidor, no DECOM. E é esse que eu falei que faz com que a Defensoria Pública do Estado do Rio seja a mais conhecida, mais respeitada de todas as defensorias públicas nas causas de consumo. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro ela até exerce papéis além desses que são as obrigações e os deveres legais dela. Por exemplo, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro tem há muito tempo um pioneiro papel de fazer a solução dos conflitos das pessoas endividadas, superendividados. Fazer sessões de negociação com os credores dessas dívidas, fora do Poder Judiciário. Né? Então, as orientações, presta orientações aos consumidores sobre seus direitos, promove as ações judiciais quando é necessário, sempre de forma gratuita e sempre para as pessoas necessitadas, ou seja, em tese não é qualquer pessoa que será atendida pela Defensoria Pública, só aquelas pessoas que demonstrem que não têm condições de pagar o advogado. Por exemplo, no nosso caso, no caso aqui do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Rio não leva em consideração um limite salarial. Tipo assim, só atendo pessoas que recebem até tantos salários mínimos. Não. Eles fazem um cálculo sobre a renda da pessoa e seus gastos essenciais. Se a pessoa, ao final, tem sua renda comprometida, ela precisa defender seus direitos, mas, independente da renda dela, ela não tem suporte financeiro suficiente para pagar um advogado, ela será atendida pela Defensoria Pública do Rio. Seja para promover uma ação judicial, seja para esclarecer e orientar seus direitos, seja para tentar resolver extrajudicialmente, convidando a empresa, por favor, vem aqui, vamos tentar resolver isso aqui amigavelmente, como qualquer advogado faz. Como qualquer advogado seu, às vezes você vai contratar, ele antes de promover a ação judicial, ele pensa, olha, isso aqui, eu tenho uma experiência boa em tentar resolver isso aqui, vamos tentar fazer um acordo. Então ela convida, especialmente no caso do NUDECOM, daqui do Rio de Janeiro, entre todos os casos, mas o que tem feito um trabalho muito importante é no tratamento das pessoas que estão super endividadas. Com dívidas de cartão de crédito, dívidas de financiamento de carro, dívidas todas quaisquer que a pessoa, por razões da vida, acabou não conseguindo organizar seus débitos. Somos todos dependentes dessas coisas todas que precisamos. Às vezes, o mínimo necessário não cabe no nosso bolso e acaba colocando os pés pelas mãos, fazendo dívidas maiores do que a capacidade de pagar, e o NUDECOM tem esse papel de atender, fazer uma negociação com superendividados. Então, esse é o papel da Defensoria Pública. O Ministério Público, como eu falei para vocês, entre os seus papéis principais, o mais importante é representar a coletividade. Esse é o papel constitucional do Ministério Público. Ele é o representante da coletividade. Como a gente sabe que nós, na sociedade, não somos sempre organizados, algumas pessoas se organizam em ONGs, em associações, mas
grande parte da população está desorganizada, o Ministério Público é aquele que fala em nome de todos. Então você tem causas aí coletivas que não daria para todo mundo assinar um abaixo-assinado para saber se concorda com aquilo ou não. Para saber eu aqui estou declarando que sou vítima desse problema. Eu também. Junta todo mundo num abaixo-assinado de milhões de pessoas e entrega para o promotor. Não. O Ministério Público ele é a voz da coletividade, independente se a coletividade está falando com ele. Os promotores eles têm que ter a competência e habilidade de ouvir a coletividade sem que ela fale. Perceber os problemas que todas as pessoas estão presenciando, sofrendo em conjunto, mesmo que as pessoas não saibam que estão sofrendo esses problemas. Muitas ações coletivas propostas pelo Ministério Público, às vezes sai na imprensa, né? Ministério Público promove ação contra shopping tal por conta de cobrança abusiva no estacionamento. Aí você fala, rapaz, isso é verdade mesmo. Isso é um absurdo. Nunca parei para pensar nisso, mas é verdade, eu sou vítima disso. Nem percebia que eu sou vítima disso. É um absurdo mesmo. Então, é o Ministério Público cumprindo seu papel de representar a coletividade, até de ofício, até que as pessoas denunciem. Mas, é óbvio que, como todos os seres humanos, atarefados, atribulados de um excesso de ações para promover, precisam demais que as pessoas se comuniquem, né? Para até legitimar sua atuação. Vocês sabem, devem saber, que a gente acompanha na imprensa o Ministério Público, os promotores, são muito acusados de fazer palanque, de comprar brigas, exacerbar, ou seja, concentra ali naquela pessoa que na verdade não está falando por si só, está falando em nome de toda a sociedade, concentra nele todas as suas pedras, né? E aí, às vezes, os promotores precisam, e muitas vezes dessa assim, alguma empresa pode falar assim, promotor, mas você está falando isso aí, mas quem que reclamou disso? Quem disse que está insatisfeito? Fala, eu não preciso, meu amigo, eu tenho a capacidade, habilidade técnica e conhecimento jurídico para saber que isso aqui está errado, não preciso que ninguém me denuncie. Não, mas isso aí você está querendo se aproveitar de alguma forma, ninguém falou. Não estou dizendo que necessariamente tem que ser assim, mas é muito importante para o papel do promotor que ele se sinta legitimado para realmente comprar aquela briga. Porque fala assim, não estou inventando isso aqui de nada não, ô juiz, ô empresa, não estou inventando isso de lugar nenhum não. Eu tenho aqui várias denúncias que eu recebi do PROCON, várias cópias de processos que vieram do juizado, várias pessoas que vieram espontaneamente aqui e registraram denúncias sobre esse assunto, legitimando aquilo, né? E promove, então, as ações coletivas. E só o Ministério Público pode fazer uma coisa importantíssima, que é exclusivo dele, o inquérito civil. O que é o inquérito civil? Uma fase anterior a promover a ação judicial. Os promotores têm a possibilidade e poder de fazer realmente investigações sobre fatos relacionados ao desrespeito aos consumidores. Exigir de qualquer empresa, de qualquer órgão público, documentos sob pena de crime de desobediência, porque o Ministério Público é um órgão público com poder, né, para isso. Exigir documentos, exigir depoimento de testemunhas, ouvir depoimento das partes envolvidas. Ele realmente faz uma investigação. Sabe no inquérito policial que o delegado tem esses poderes de investigar? Poderes, né, plenos de poder fazer, claro, né, dentro de leis democráticas, né, mas o poder de fazer investigação, de recolher provas, para depois entregar ao Ministério Público que vai promover a ação judicial do crime, né? Estou falando nas questões criminais. Nas questões civis, especialmente da defesa do consumidor, quem é responsável pelo inquérito, ou seja, quem é o presidente, o dono do inquérito, é o promotor, o Ministério Público. Então por isso que ele é, na verdade, o clássico representante da coletividade, porque antes de entrar com a ação judicial, ele teve amplos poderes de investigar, de colher provas, né? E ele pode, como o nosso colega mesmo ele mencionou, ele tem poder de, no meio da investigação, antes de entrar com a ação coletiva, ou depois, inclusive, no meio da ação coletiva, propor à empresa que reconheça que está errada, reconheça seu erro, e assine um termo de compromisso de conduta, ou um termo de ajustamento de conduta, em que ela se compromete, de acordo com aquelas cláusulas, a não repetir aquele problema, e para resolver aquela situação, ela vai tomar aquelas medidas assim, 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 assadas, né? O caso do leite pode surtir de um termo de ajustamento de conduta, que também pode, os órgãos de defesa do consumidor também têm atribuição para fazer isso.
Os PROCONs eles podem fazer isso no âmbito da sua fiscalização, também tem competência de chamar, e aquilo tem validade judicial depois de cobrar o cumprimento daquilo. Como o PROCON pode fazer? Só que, na verdade, na prática, eu gosto de falar muito na prática do dia a dia, quem mais faz mesmo? O Ministério Público é que mais acaba fazendo isso em quantidade de vezes por conta desse inquérito civil. Porque ele realmente, na sua investigação, ele reúne tantas as provas, ele tem tantos poderes para isso, que ele cerca a empresa de todos os lados. Ele tem poderes de fiscalização, de investigação, mas não tantos poderes como o Ministério Público tem. Normalmente, esses termos de ajustamento de conduta são feitos em vários estados, eu já vi isso, o Ministério Público e o PROCON local assinando, porque ambos se uniram para investigar. Por exemplo, olha que interessante como é a importância da união dos órgãos. Os promotores não têm fiscais. Dificilmente o promotor tem fiscal. Ele tem alguns servidores que atendem, mas fiscais que com poder de entrar nas lojas, poder multar. Nem todo promotor tem as posições fiscais. Então eles se reúnem, né? O promotor fala, diretor do PROCON, preciso da sua equipe de fiscais, porque eu estou investigando isso aqui no meu inquérito policial e eu não tenho gente para ir lá fazer essa fiscalização e apreender esses produtos para mim. Então, o processo administrativo do PROCON se reúne com o do Ministério Público e, no final, os dois chegam à conclusão e convencem a empresa a assinar um termo. O termo de ajustamento de conduta, ele faz força para título executivo. Então, o que um promotor normalmente faz? Se você não cumprir esses compromissos aqui que a gente combinou, de suspender a distribuição desse leite, mudar as suas máquinas lá, mudar a fórmula que você está utilizando, etc, etc. Se você não mostrar que está descumprindo, multa de não sei quantos milhões. Ou multa de não sei quantos milhares de reais por dia por descumprimento. É um contrato, é um combinado. Um termo de acordo mesmo. Né? E aí é importante, né? Não é um acordo como outro qualquer, porque o Ministério Público e PROCON, na hora de redigir isso, não podem transigir. Porque eles não podem negociar. Porque o interesse não é deles, é da coletividade. Eles não podem transigir em nome. O que eles vão fazer é combinar com a empresa como ela vai cumprir a regra a partir de agora. Dentro daquela discricionariedade, tipo assim, olha, Ministério Público, eu acho que eu consigo acabar com essa contaminação se eu utilizar esse procedimento. Não, esse eu não aceito, não. Eu aceito esse procedimento aqui. Eu acho que fica mais adequado. Esse eu concordo com você que é o melhor. Então beleza, então eu aceito fazer isso aqui. E aí, a partir disso, fica um combinado mesmo. Tem força de título executivo judicial. O representante da coletividade, que tem poder para representar a coletividade, assinou esse combinado com a empresa. E ambos vão respeitar esse compromisso judicialmente. Né? Por favor. Claro, por favor. Quem notifica a empresa? O Ministério Público ou o PROCON também tem esse poder para notificar a empresa? Notificar a empresa. As notificações, você fala o que para... Mandado de segurança, no caso, seria... Não. Veja, eu vou tentar falar de outras formas. Os PROCONs vão notificar as empresas no processo de fiscalização. Auto de infração do Detran, imagina isso, equiparado. Sabe quando você foi flagrado, quando a gente é flagrado descumprindo alguma regra de trânsito, chega na sua casa, um auto, uma notificação, para você se defender dentro do prazo de 10 dias, porque você foi visto descumprindo a regra. Então, dentro desse pressuposto, no processo administrativo, o PROCON vai fazer isso. Vi que você está colocando produtos em desconformidade com a norma. Notificação para em tantos dias você se defender. Entendeu? É a mesma coisa. O Ministério Público, ele também vai emitir notificações. Notifico você, empresa, para comparecer aqui no Ministério Público no âmbito da investigação para responder as perguntas. Tá vendo? Cada um tem uma função, uma atribuição, uma natureza no seu procedimento para chegar ao seu objetivo. O Ministério Público, no final das contas, o que ele quer fazer? Ele quer promover uma ação judicial. Então ele vai notificar para a empresa ir lá, responder as perguntas, apresentar documentos, porque ele tem poder nisso no inquérito dele. O PROCON vai notificar para ela se defender porque ele vai multar ela já. Entendeu? Então, vamos chamar de notificações. E nós vamos fazer o quê? Depois do almoço, nós vamos fazer notificações também. O consumidor vai fazer notificações extrajudicial. É isso que eu quero discutir com vocês. Notifico você para parar de me cobrar esse valor que eu já falei, que eu já paguei. Caso contrário, eu vou promover uma ação judicial pedindo a restituição em dobro se eu tiver que pagar por isso. Notifico você para tirar meu nome do SPC em 10 dias, porque se você não resolver isso amigavelmente, eu vou entrar com uma ação judicial pedindo os danos morais, porque eu já te avisei.
Nós Professor. podemos. Não tem problema nenhum. Professor, Não, mas eu vou mostrar como é importante, às vezes, como te ajuda depois de você ter êxito nessa ação. Depois, para você não ser chamado de, querendo indenização por dano moral lá, qualquer problema. Não, excelência. Eu notifiquei, eu dei oportunidade para ele resolver o problema, para eu evitar vir aqui, gastar os recursos do judiciário. Eu evitei. Então não venha me chamar de aproveitador, não, porque eu dei oportunidade para eles. Eles é que são insistentes, porque sabendo do erro, já que eu avisei, continuam insistindo. É o nosso tema depois do almoço. só Claro, por confirmando favor. aqui. É força de título extrajudicial extrajudicial? Extrajudicial, Ah, tá. claro. Tanto que é homologado pelo juiz. O juiz homologa o termo de ajustamento de conduta. É extrajudicial. Aí ele vai homologar, se é dentro de uma ação judicial, ele vai homologar, inclusive, para ter força de título judicial. Entendeu? Ok, obrigado. Ok? Vamos só concluir? A Delegacia do Consumidor, muito rapidamente, como eu falei para vocês, existem crimes previstos no CDC. Como advogado de consumidores, eu tenho recentemente utilizado muito a Delegacia do Consumidor. Sabe por quê? Porque ela investiga os crimes, né? Dentro dessa investigação, como toda investigação que o delegado faz. Com aqueles todos os poderes. Intima a empresa para vir aqui para colher depoimento, requer apresentação de documentação e, ao final, se entender cabível, manda para o Ministério Público para ele promover a ação penal, que vai cair, no final, em penas típicas do crime, como prisão, né? Prestação de serviços, né, assistenciais, cestas básicas, como toda sentença penal, né? Mas nessa investigação, eles são muito úteis para nós. Primeiro, porque algumas condutas criminosas a gente não pode fechar os olhos, né? E elas, realmente, o poder da ação penal é muito importante. Uma coisa é você, empresa, você, dono de uma empresa, está sentado na frente de um conciliador que vai lá no juizado especial, ou de um juiz que, se te condenar, vai mandar você pagar uma indenização. Às vezes você já até está acostumado a pagar aquela indenização. O lucro que você teve foi muito maior do que aquilo, você até paga a indenização. Outra, meu amigo, é você sentar nos bancos dos réus de uma ação penal criminosa. É simbólico, né? Você ser chamado de criminoso. Você foi condenado por um crime. A gente sabe, né? O ser humano representante da empresa estremece mais, porque simbolicamente isso tem um poder em nós, né? Mas o que ele é nos importante? Por exemplo, um dos crimes contra as relações de consumo é colocar no mercado de consumo produto impróprio, deteriorado, estragado. Cada vez mais surgem notícias de pessoas que antigamente deixavam para lá, hoje ninguém deixa para lá mais. Você abre uma torrada de biscoitos, voa um monte de bicho lá de dentro. Vai morder um chocolate, uma larva sai andando lá de dentro, né? Brinquedos de criança que vêm com as informações inadequadas ou as peças pontiagudas, produtos impróprios e perigosos ao consumo, são crimes, não pode colocar no mercado. O que a delegacia vai investigar? Se ela tinha conhecimento daquilo, porque a conduta criminosa é você realmente agir com dolo, né? Ou se você tinha como condição de saber e não tomou nenhuma providência, é o crime também. Na sua forma dolosa ou forma culposa. É crime dos mesmos jeitos. Quem vai para essa delegacia, por exemplo, para ela investigar, precisa fazer laudo, né? Olha que excelente. Todas essas pessoas que adquirem produtos estragados, deteriorados, às vezes não sabem o que fazer com aquilo. Aí vão até a vigilância sanitária. Às vezes a vigilância sanitária não pode, pelas regras locais, ela não te recebe. Precisa ser encaminhado por um outro órgão, ou não tem condições de fazer aquela tese. Lá no meu estado, por exemplo, a polícia técnica, o laboratório de perícia da delegacia, recebe todos os processos e investigações da delegacia do consumidor. Então, lá no meu estado, se alguém compra um chocolate que está estragado, que está contaminado com bicho, vai até a delegacia para denunciar o crime, que vai ser apurado. Mas não vai surgir um laudo ali? Então, delegado, por favor, quando surgir o laudo, você me intima, porque eu quero pegar a cópia, que eu vou entrar com a ação judicial. Ou vou levar para o PROCON, ou vou levar para o Ministério Público. Então, às vezes, eu comi uma comida estragada, passei mal, tem um laudo de que passei mal, né? Mas eu quero provar que estava gravemente contaminado aquilo, porque eu quero uma indenização. É justo. Não posso simplesmente chegar, passar mal, né? Correr risco de vida e tá tudo bem. Passou, melhorei, tomei meu remédio. Não é assim. Eu não volto ao estado anterior que eu estava antes de ter entrado naquele supermercado, né? Preciso de uma indenização para reparar
todo esse transtorno causado, esse problema causado. E aí um laudo, imagina se você tem nas mãos um laudo da polícia dizendo: esse produto possui larvas do bicho tal, pelos indícios, pela evolução do inseto, ele está aqui há não sei quantos dias, olhando pela data de validade e pela data de fabricação, coincide com a data da fabricação, portanto, o produto estava contaminado desde a fábrica. Esse produto, essa larva, imagina o laudo dizendo, essa larva causa problemas intestinais, intoxicações, etc. Blá, blá, blá. Então, tem um papel importantíssimo para as pessoas, para a defesa dos seus direitos. E, por final, as associações. E acabei com elas. As associações dos consumidores. A função principal delas é representar seus associados. Então, imagine, as associações dos consumidores mutuários da Caixa Econômica. O que fazem? Representa todos os clientes da Caixa Econômica insatisfeitos, né, com as cobranças de juros indevidos, os contratos abusivos, as vendas casadas da Caixa Econômica exigindo obrigatoriamente que você contrate o seguro dela para cobertar o financiamento, que é uma venda casada. Então, se reúnem essas pessoas em associação que promove uma ação coletiva que atende todos os associados, atende os interesses. Em vez de cada um promover sua ação individual, está todo mundo junto, no mesmo polo, numa mesma ação, representados por uma associação que tem experiência, tem advogado para aquilo. São entidades privadas, mantidas pelos associados. Uma coisa é você brigar com um cliente seu. Outra coisa é você brigar com todos os seus clientes. Ou com uma boa parte dos seus clientes. E o bacana disso é que as ações promovidas pelas associações podem beneficiar a sentença que o juiz determina. Por exemplo, a partir de agora é proibido que a Caixa Econômica coloque essas cláusulas no contrato. Não atinge apenas os associados. Todos os clientes daquela empresa podem ter vitórias, podem ser beneficiados pelaquela sentença. Então, a Associação de Clientes de Planos de Saúde do Estado do Rio de Janeiro promoveu uma ação para proibir o reajuste de pessoa idosa, né? Proibir os reajustes abusivos. Às vezes você nem é associado, mas você acorda com uma comunicação, às vezes do plano de saúde ou da imprensa. O plano de saúde tal, o meu plano de saúde está proibido de cobrar assim a forma por conta de uma ação promovida pela Associação de Consumidores do Estado do Rio. Muitas, para falar a verdade, grande maioria das vitórias dos consumidores surgem das ações das associações. A maior do Brasil é a IDEC. IDEC. Onde foi criada minha colega Mariana Ferraz. É a maior delas. E a mais antiga, na verdade, é a antiga Associação de Consumidores de São Paulo, que hoje é uma associação nacional. Grandes vitórias delas foram contra... Uma vez, os bancos promoveram uma ação de inconstitucionalidade contra o Código de Defesa do Consumidor, querendo dizer que o CDC não se aplica aos bancos, não precisa respeitar nenhuma regras do CDC. Meus amigos, se as associações de consumidores não tivessem se habilitado nessa ação para defender os consumidores, a ação poderia correr sozinha e sabe-se lá o que poderia ter acontecido. Os bancos estão no cabresto ali, debaixo das regras do CDC, por conta do importante papel que as associações desempenharam.